Olá, meu nome é Eduardo Oliveira Bellinelli, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Métodos Numéricos em Engenharia e estou gravando esse vídeo como requisito da disciplina de Trabalho Individual 4. Compartilho com vocês um arquivo que representa todas as atividades que foram desenvolvidas por mim até o presente momento. Sou orientando do professor Luciano Kiyoshi Araki, da UFPR, co-orientando dos professores Nicolas de Cate Pereira da Silva, da Universidade Estadual de Maringá, e Paulo Laerte Nati, da Universidade Estadual de Londrina. Até o presente momento, eu já cumpri os 42 créditos de disciplinas obrigatórias e não obrigatórias, 24 créditos aproveitados das disciplinas do mestrado, 15 horas de prática de docência, suficiência em inglês, submissão e apresentação de um artigo no SMNE e submissão e apresentação de um artigo em congresso. A previsão é que eu apresente o meu texto de qualificação até o primeiro trimestre de 2024, tenha submetido um primeiro artigo em revista até o terceiro trimestre de 2024, a submissão de um segundo artigo também em revista até o terceiro trimestre de 2025, e que eu apresente o meu texto final até o terceiro trimestre de 2025. Essas são as disciplinas que eu cursei na modalidade obrigatória e na modalidade eletiva, juntamente com o respectivo conceito que eu obtive em cada uma delas. Agora eu compartilho com vocês os meus slides para poder explicar o meu tema de pesquisa. O título do meu trabalho é Equação Telegráfica para descrever o transporte atmosférico bidimensional da ferrugem asiática no estado do Paraná. A minha apresentação está estruturada da seguinte forma: introdução, onde eu vou falar sobre o problema da ferrugem asiática; modelo matemático, que é a maneira como nós modelamos esse problema; fundamentação teórica, que é a forma que nós vamos resolver o nosso problema; o modelo numérico que a gente obteve e os próximos passos para dar continuidade ao meu trabalho. Então, diversos fenômenos que ocorrem na natureza podem ser modelados e estudados por meio de equações diferenciais parciais. Entretanto, dependendo das condições iniciais e de contorno que são estabelecidas para o problema, muitas vezes não é possível obter soluções analíticas. Uma alternativa é realizar uma abordagem numérica e então obter soluções aproximadas. Para o tratamento numérico de EDPs, problemas contínuos são transformados em problemas discretos. Essa transformação ela é realizada tanto nas equações que modelam o problema, quanto no domínio geométrico de soluções. Encontra-se na literatura diversas técnicas de discretização. As mais usuais são o método de volumes finitos, elementos finitos e diferenças finitas. Durante o processo de discretização, o esquema algébrico resulta em sistemas de equações lineares ou não lineares. Geralmente, esse sistema de equações é de grande porte, pois o número de incógnitas é proporcional ao número de elementos na malha. Além disso, a matriz dos coeficientes tem a característica esparsa, ou seja, uma grande quantidade de zeros. Nesse sentido, métodos iterativos são uma boa alternativa para poder resolver esse tipo de sistema, pois durante o processo iterativo, a matriz dos coeficientes não sofre nenhum tipo de modificação, ao contrário dos métodos diretos. Além disso, também é importante que na abordagem numérica de EDPs, a solução numérica esteja próxima da solução analítica do problema. Como muitas vezes não é possível obter a solução analítica, é necessário realizar algum estudo de análise numérica para garantir que os resultados obtidos sejam representativos do problema. Neste contexto, surge um problema que pode ser estudado por meio da abordagem numérica de EDPs, que é o transporte atmosférico dos esporos da ferrugem asiática. A ferrugem asiática é uma doença causada por um fungo do tipo biotrófico, denominado Phagopsora pachyerrhizi, que depende de hospedeiros vivos para poder sobreviver e se multiplicar. As plantas de soja são os principais hospedeiros desse fungo. Entretanto, existem alguns trabalhos na literatura que relatam que existem diversos outros hospedeiros secundários para essa doença.
E também alguns trabalhos relatam que as perdas no campo podem variar de 10 a 90%, dependendo das regiões geográficas em que essa doença ocorre. De acordo com a Embrapa, que é o principal órgão brasileiro que monitora essa doença, estima-se que o custo para o manejo e contenção da ferrugem asiática no Brasil gira em torno de 2 bilhões de dólares anualmente. A característica biológica dessa doença permite que o fungo sobreviva fora dos hospedeiros por meio de esporos. E o principal agravante da ferrugem asiática é que esses esporos, eles possuem a capacidade de se desprenderem facilmente das folhas de soja devido à ação eólica atingindo a atmosfera. Existem na literatura alguns trabalhos que estudam esse transporte atmosférico e conseguem verificar que esses esporos, eles conseguem percorrer longas distâncias e permanecer viáveis para a infecção por longos períodos de tempo. Essa figura ilustra os 3 estágios da ferrugem asiática nas folhas de soja. O estágio inicial, representado pela figura A, é caracterizado pelos minúsculos ovoides que aparecem na parte inferior da folha. O segundo estágio representa a necrose do tecido foliar. Como o fungo ele é do tipo biotrófico, ou seja, ele é um parasita, ele vai extrair da soja todos os nutrientes que ele precisa para poder sobreviver e se multiplicar. E o terceiro estágio, que é o estágio final, representa a desfolha precoce das folhas de soja. No Brasil, a ferrugem asiática ela foi comprovada pela primeira vez na safra 2021 e 2022, nas regiões Oeste, Noroeste e Norte do estado do Paraná. O Paraná, sendo o segundo maior estado brasileiro produtor de soja, estabeleceu algumas medidas de controle para conter essa doença no campo ao longo dos anos. Uma dessas medidas recebe o nome de vazio sanitário e corresponde a um período de 60 a 90 dias sem plantas vivas no campo. Então, logo após a colheita, os agricultores limpam todo o campo para que não sobre nenhuma fonte de hospedeiro, tanto principal, que são as folhas de soja, quanto hospedeiros secundários. Entretanto, na safra 2018 e 2019, casos de ferrugem asiática foram identificados no Paraná, mesmo após esse período de vazio sanitário. Além disso, os agricultores, na época, identificaram que esses casos estavam ocorrendo logo após a passagem de uma frente fria. Então, nesse sentido, as correntes atmosféricas que ocorrem no estado do Paraná são no sentido anti-horário devido à rotação terrestre. Entretanto, durante a passagem das frentes frias, essas correntes se deslocam no sentido contrário. Então, com o objetivo de identificar qual é a origem dessa doença que veio para o estado do Paraná na safra 2018-2019, verificou-se que o Paraguai, que é um país que faz fronteira com o estado do Paraná, na safra 2018-2019 não praticava o período de vazio sanitário. Então, nesse sentido, a pergunta que a gente tentou responder no mestrado e dando continuidade no doutorado é: será que as frentes frias podem ser responsáveis por transportar os esporos da ferrugem asiática de regiões infectadas no Paraguai para o estado do Paraná? Então, nesse sentido, logo após eu finalizar o mestrado, nós publicamos um trabalho em que a gente modela esse fenômeno por meio de uma EDP bidimensional, difusiva, advectiva, reativa, ou seja, uma equação de transporte. A equação de transporte que nós utilizamos no mestrado, ela está representada pela equação 1. Entretanto, após estudos posteriores, nós verificamos que essa equação, ela é um pouco simples em questões físicas para descrever o problema que nós estamos utilizando. Então, um dos objetivos do doutorado é que a gente consiga melhorar essa modelagem, ou seja, utilizar uma equação que seja mais representativa do nosso problema. Essa equação que nós estamos propondo é a equação telegráfica bidimensional difusiva advectiva reativa com retardo, representada pela equação 2.
Até o presente momento, essa equação ainda não foi utilizada para descrever o transporte atmosférico dos esporos da ferrugem asiática. As condições iniciais de contorno que nós vamos colocar, né, estabelecer para o nosso problema, não nos permite obter uma solução analítica para a equação 2. Então, nós também vamos realizar uma abordagem numérica. Para isso, nós vamos discretizar a equação 2 pelo método de diferenças finitas e realizar um estudo de análise numérica em cima do erro numérico, que no nosso caso, né, o erro numérico ele é definido como a diferença entre as soluções analíticas de uma variável de interesse com a sua respectiva solução numérica. Esse erro, ele pode ser afetado por quatro fontes principais que também nós também vamos estudar no nosso trabalho. Essas fontes principais são os erros de truncamento, erros de iteração, erros de arredondamento e erros de programação. Com relação aos erros de truncamento, inicialmente nós vamos realizar uma estimativa a priori para determinar a ordem assintótica das aproximações que nós vamos utilizar para discretizar a equação. Em seguida, nós vamos utilizar estimativas a posteriori para verificar efetivamente se a ordem assintótica coincide com a ordem obtida pelo modelo numérico. E vamos calcular as ordens efetiva e aparente e verificar se elas convergem para a ordem assintótica à medida que é feito o refinamento de malha. Como no nosso caso nós não temos a solução analítica, nós vamos propor uma solução fabricada para calcular a ordem efetiva e então fazer essa análise que foi apresentada, que está sendo apresentada aqui. Com relação aos erros de iteração, ele é definido como a diferença entre a solução numérica de uma determinada iteração com a solução exata do sistema de equações, representado pela equação 4. Geralmente, esse erro de iteração diminui conforme aumenta-se o número de iterações. Também vamos realizar esse tipo de verificação para verificar se realmente o erro de iteração está diminuindo conforme a gente aumenta o número de iterações. Com relação ao erros de arredondamento, nós vamos utilizar precisão dupla na representação das variáveis do nosso computador. Além disso, nós vamos utilizar o método de soluções fabricadas para fazer uma validação do código computacional. Esse método de soluções fabricadas também vai auxiliar na verificação dos erros de truncamento. Por fim, para verificar se os nossos resultados convergiram, nós vamos fazer uma análise de consistência da equação discretizada e vamos realizar testes numéricos para verificar a estabilidade. Se esses dois conceitos forem satisfeitos, podemos garantir a convergência dos resultados obtidos. O modelo numérico que a gente obteve, ele é representado pela equação 5, de forma que o coeficiente AP ele é calculado conforme a equação 6. Os coeficientes AE, AW, AN e AS são calculados conforme a equação 7. Os coeficientes AEE, AWW conforme a equação 8 e ANN, ASS conforme a equação 9. E, por fim, o coeficiente BP calculado conforme a equação 10. Então, até o presente momento, eu já tenho trabalhado no meu texto de qualificação e eu tenho alguns capítulos que já estão finalizados, que são eles: Introdução, Modelagem Matemática da Equação Telegráfica, Fundamentação Teórica e o Modelo Numérico. No modelo numérico, a gente também já fez a análise de consistência da equação discretizada. E para dar continuidade ao meu trabalho, iremos fazer a implementação do método das soluções fabricadas para verificação do código computacional e também utilizar esse método para verificar se as ordens efetiva e aparente convergem para a ordem assintótica. Vamos verificar se o erro numérico diminui conforme é feito o refinamento de malha e realizar testes de estabilidade para garantir a convergência dos resultados obtidos. E a previsão é que eu apresente o meu texto de qualificação no primeiro trimestre de 2024. Até o presente momento, essas são as atividades que
foram desenvolvidas e estão sendo desenvolvidas no meu doutorado. É isso e obrigado a todos.